Olá, bem-vindos para a nossa segunda aula. Hoje nós vamos falar, nessa aula sobre o cálculo da aposentadoria por idade. Sobre isso, a gente tem que saber que a aposentadoria por idade, como a gente conhecia, está em fase de extinção. Quem vai ter direito a essa aposentadoria por idade são as pessoas que já completaram requisitos ou estão completando requisitos dentro desse período de transição. O cálculo, então. O cálculo, para a gente entender as diferenças do cálculo agora com a emenda constitucional 103, a gente tem que conhecer do cálculo antes, que vigorou até o dia 13 de novembro de 2019. Então, o cálculo da aposentadoria por idade era muito fácil, muito tranquilo e assim, muito mais vantajoso do que a proposta atual, né? A proposta após a reforma da Previdência. Então, o cálculo era o seguinte, eu peço para que vocês acompanhem ali na apostila de vocês, então tem o tópico aposentadoria por idade antes da reforma. A aposentadoria por idade ocorria, né? Com 60 anos para a mulher e 65 anos para o homem, então a gente afasta a análise da aposentadoria por idade rural. Então aqui a gente está falando da aposentadoria por idade urbana. A mulher então com 60 anos, o homem com 65, cumpre um dos dois requisitos para aposentadoria. Qual era o segundo requisito? A carência. A carência, então, de 180 contribuições. Significa que precisava de 15 anos de tempo de serviço? Não. Vamos lembrar assim, a pessoa tem vários vínculos ao longo da vida. Um vínculo, ela entrou dia 28 de março e saiu no dia 2 de abril. Então, quantos dias ela trabalhou? Dia 28, 29, 30, 31 de março, 1, 2 de abril. Então, ela trabalhou 6 dias nesse exemplo. Quantas contribuições ela tem? 2. Então, quantas contribuições entram para a carência? 2. Então, ela poderia, ao longo da vida, ter vários vínculos que começavam no meio, no final do mês e terminava no início, no meio do mês. Então, a soma do tempo o tempo de contribuição para a aposentadoria não alcançava os 15 anos, teve casos de alcançar até menos de 14 anos de tempo de contribuição, mas atingia o tempo de carência, que é 180 contribuições. Então, eram só esses dois requisitos, a idade de 60 anos ou 65, 60 mulher, 65 homem, e a contribuição de 180 contribuições. Com isso, se aposentava. Como era feito o cálculo? O cálculo é 70% do SB, né, da renda do salário de benefício, que era calculado. Então, 70% do salário de benefício mais 1% por ano de contribuição. Então, quanto era o mínimo? Então, vamos pensar assim, deu 14 anos de contribuição, 15 anos de contribuição, 15 anos. Então, 70 mais 15, 85% do salário de benefício seria a RMI. Então, se tiver dúvida sobre a RMI e sobre salário de benefício, volta ali no vídeo da primeira aula, no início da apostila. Você, então, conseguiu, num outro exemplo, conseguiu 30 anos de contribuição e conseguiu completar a idade. Então, a mulher ou o homem com 30 anos de contribuição tinha 100% do SB como RMI. Então, como chegava no valor do SB? O valor do SB era calculado todos os salários de contribuição a partir de julho de 94, ou os meses que tinha contribuição a partir de julho de 94, e desses salários expurgava-se do cálculo os 20% menores salários. Então, ficava só os 80% maiores. Por que isso? Porque geralmente você tem uma ascensão profissional. Você ingressou lá na empresa, às vezes, como office boy, e foi crescendo e terminou lá
no final como um diretor da empresa. Então, seus salários de contribuição lá atrás, há 30 anos atrás, era menor. Lá em 94 era menor. E agora, no final, é maior. Então, os menores salários, 20% menores salários, saíam do cálculo. Então, digamos que sobraram 200 salários, que são os 80% maiores salários. Soma-se esses 80% de salário, esses 200 salários, e divide pelo número de salários, dividia pelos 200. Esses salários já devidamente atualizados monetariamente para o valor atual. Então, era mais vantajoso. E disso é aplicado, então, o percentual de quantos anos de contribuição houveram, fechava, então, o percentual. Então, 70% mais a porcentagem de número de contribuições por ano. Então, deu 15 anos de contribuição, 15%. 20 anos de contribuição, mais 20%. 60 mais 20, 80%. Ok? Passa de 100%? Passava de 100%? Não. Então, eu tive 33 anos de contribuição. Um homem teve 33 anos de contribuição e a idade de 65 anos. Dava 103%? Não. Vedado aos 100%. Então, era assim o cálculo, bem tranquilo. E se a média desse menor que o salário mínimo? Então, passava a receber o salário mínimo. Por quê? Eu estava contribuindo sobre um salário e meio e acabei recebendo menos de um salário. Por que isso aconteceu? Porque, por exemplo, a pessoa trabalhou só 15 anos ou contribuiu em carnê só 15 anos, somou a idade mais o tempo, né, os 70% mais 15 deu 85%, e esses 85% acabou caindo no mínimo ou abaixo do mínimo, então dava aposentadoria no salário mínimo, aposentadoria por idade. Lembrando da primeira aula, só aplica fator previdenciário na aposentadoria por idade se esse fator for positivo, for maior que 1. Se não, nem aplicava o fator previdenciário, o cálculo muito simples, só pela média de salário de benefício aplicado ali ao percentual que a pessoa atingiu, 70% mais 1% por ano de contribuição, ok? Isso era a forma de cálculo anterior. Mudou então agora a fórmula de cálculo com a emenda constitucional 103. E como que é esse cálculo? Para começar, então, a gente vai lembrar que agora os requisitos mudaram. O requisito para aposentadoria por idade continua a idade do homem com 65 anos, o da mulher começa com 60 anos em 2019, esse ano de 2020 já passa para 60 anos e meio, o ano que vem, 2021, 61 anos, em 2022, 61 anos e meio, 2023, 62 anos e dali em diante mantém em 62 anos. Então, a regra geral é qual? A aposentadoria por idade da mulher, 62 anos. Tem menos de 62 anos quem completar a idade conforme os anos vão passando até chegar 2023 com os 62 anos, ok? O que acontece na prática? Eu puxo um benefício, né? Já falei na outra matéria, na outra disciplina, que é uma fila única de aposentadoria por idade, no caso, e você puxa uma mulher que nasceu no dia 1 de julho de 1960. Esse ano é obrigatório que ela comprove 60 anos e meio. Ela completa 60 anos e meio em 1 de janeiro de 2021. Mas, em 1 de janeiro de 2021, a pessoa acaba tendo o requisito por idade aumentado para 61 anos. Então, o que acontece? Quem nasceu até o dia 30 de junho de 2020, ela consegue se aposentar em 2020. Ela nasceu em 1960, completou 60 anos
esse ano, ela tem que completar 60 anos e meio, então se ela nasceu dia 30 de junho de 1960, ela completa a idade em 30 de dezembro de 2020. Então ela ainda aposenta esse ano com 60 anos e meio. Nasceu a partir de julho, só vai completar 60 anos e meio o ano que vem, mas o ano que vem o requisito é 61. Então ela só vai se aposentar com 61. Então a mulher que nasceu em 1 de julho de 60 vai se aposentar em 1 de julho de 2021. Ok? Então acontece muito indeferimento nesse período aqui que a mulher ainda está pedindo a aposentadoria na legislação antiga, acreditando que a idade é de 60 anos. Feito esse adendo, né, esse parágrafo, a gente tem que pensar também que a legislação mudou. Lembra que eu falei que não importava quantos anos de contribuição a pessoa tinha atingido, o que precisava era comprovar 180 contribuições. Com a reforma, a pessoa tem que comprovar a idade, o requisito da idade, 180 contribuições, mais 15 anos de contribuição. Então, aqueles meses que não foi computado o mês total, vai gerar lá no final as 180 contribuições e talvez não atinja os 15 anos de contribuição. Vai ter que continuar contribuindo até chegar nos 15 anos de contribuição. Então, é o primeiro ponto que mostra o endurecimento da regra para aposentadoria por idade. Aí nós vamos falar agora um pouquinho de cálculo, né? Esse é o requisito só para se aposentar por idade. O cálculo mudou também. Então, deixa de ser 70% mais 1% por tempo de contribuição e passa, por ano de contribuição, e passa para 60% mais 2% a cada ano contribuído além do necessário. Então, a mulher precisa de 15 anos de contribuição para ter o direito, atingir o requisito, e então nesses 15 anos não conta, é o que passar de 15 anos. Então, ela trabalhou 25 anos. Tira os 15 anos que era requisito para aposentadoria, sobrou 10. Então, os 10, cada um ano é 2%, então aumenta 20%, mais os 60%, que é o mínimo. Então, 60 mais o 20 dá 80% do salário de benefício dela. Então, mais um endurecimento e mais um complicador no cálculo, né? Outro caso é que não se aplica mais só os 80% maiores salários. Para fazer o cálculo do salário de benefício, aplica-se 100% dos salários a partir de julho de 94. Entendeu? Então, aqueles salários menores entram para o cálculo também. Aí tem uma novidade que seria aonde o diferencial do advogado que sabe fazer o cálculo e do que não sabe, ou do advogado que pega um processo que a pessoa chega e fala assim, eu não concordo com o meu salário de benefício, eu gostaria de fazer uma revisão. Então, você vai acessar ali. Se não foi concedido ainda, você vai imprimir todo o CNIS desse seu cliente e verificar os salários de contribuição que ele verteu a partir de julho de 94 e o que pode ser feito. Tudo que for além do mínimo necessário, então tudo que for além dos 15 anos, tudo que for além dos 180 contribuições, você pode pedir exclusão do cálculo. Então, vocês podem pegar a última linha lá, o último parágrafo da apostila de vocês, na parte de aposentadoria por idade, fala assim, poderão ser excluídas da média de contribuições que resultem em redução no valor do benefício, desde que mantido o tempo mínimo de contribuição. Então, você não pode excluir mais valores que estão ultrapassando, que não ultrapassem os 15 anos de contribuição. Então, vamos pensar assim, uma pessoa que tem
entrou no cálculo, vamos falar assim, deu na média 300 contribuições. Ele precisa de no mínimo 180, então está sobrando 120 contribuições. Essas 120 contribuições dá o quê? 10 anos. Então você fala assim, eu quero excluir desses 10 anos, 1 ano de contribuição que era salário mínimo, porque está prejudicando na média. Você vai lá, exclui esses 12 salários, que era mínimo, que está puxando essa média para baixo, e fala assim, eu excluído esses 12 anos, eu quero que faça o cálculo sem eles. Então, na verdade, então sobra 9 anos acima dos 15 anos de contribuição. Ah, eu esqueci de falar que além disso, além de ter que descontar o mínimo necessário, da mulher é 15 anos, do homem é 20 anos agora com a reforma. Então só vai contar além dos 20 anos, contar além dos 60% que é o mínimo do salário de benefício para gerar a RMI, só o que passar de 20 anos. Então, lembra que a gente ouviu durante, quem acompanhou o debate da reforma da Previdência, que o cidadão teria que contribuir 40 anos para se aposentar de forma integral? E é por isso, porque o homem só vai computar o que passar de 20 anos. E é multiplicado por 2 cada ano, 2% por ano que passar dos 20. Então ele tem que trabalhar mais 20 anos dos 20 necessários para chegar no 100%. Por isso que a pessoa tem que trabalhar 40 anos para chegar, pagar e contribuir, né, pessoal? Para chegar na aposentadoria de 100%, que antes era 30%, 30 anos, e computava, né, então, o que era do requisito mínimo, ok? Então, voltando lá sobre essa novidade que é poder excluir, você tem que fazer isso no seu pedido inicial. Se você está atendendo esse cliente antes do pedido inicial dele, você não está atendendo quando ele vem com uma reclamação, você está atendendo, um atendimento inicial. Então, você tem que fazer esse cálculo, fazer a exclusão dos valores menores, ver se isso é vantajoso para ele, porque você excluindo 12 meses, você está tirando 2% que ia aumentar a média dele, então tem que ver, isso se aplicaria a pessoas que têm uma contribuição alta. Se for contribuições próximas do mínimo, não compensa nem fazer cálculo, porque não vai chegar em uma melhoria de salário, né? De benefício, uma melhoria da renda inicial de benefício. Então, é isso, né, sobre o cálculo da aposentadoria por idade. Vocês veem que não é tão simplista a reforma da Previdência como é passado, só aumentou a idade. Na verdade, o cálculo todo muda, até o fator de correção. Eu peço para que vocês acompanhem bem ali a apostila e entendam bem, né, essa parte da alíquota. Então, você começa ali com 60%, mais 2% por ano que passar do mínimo. A mulher, o mínimo é 15 anos, então se ela trabalhou 16 anos, ela vai ter 60% mais 2%, 62% da média. Na prática, o que isso vai refletir? Em muita aposentadoria no salário mínimo, né, pessoal? Para ter uma aposentadoria maior, a gente que faz aposentadoria verifica que quem contribui mesmo em carnê hoje está optando muito no pagamento do salário mínimo. Eu mesmo, quando a pessoa pergunta sobre que valor que deveria pagar, se é uma pessoa que está com poucas contribuições, eu já oriento ao pagamento dos 11%, né? 11% que é só sobre salário mínimo, porque a contribuição é menor, e se for para contribuir na contribuição dos 20%, se for contribuinte individual, então no código 1007, ele tem que estar contribuindo com um valor bem expressivo, assim,
e um valor bem expressivo, vamos pensar assim, tem uma contribuição de R$ 4.000, ele vai contribuir sobre um valor de R$ 800 mensais, ok? Qualquer dúvida pode me passar. Obrigado.